Amém? Êxodo 20, verso 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? Podemos nos sentar? Mantenha ainda a sua Bíblia aberta, não feche, deixa ela aberta aí no capítulo 20 de Êxodo. Bem, mesmo que em lugar nenhum da Bíblia tenha escrito assim, 10 mandamentos, em lugar nenhum existe essa palavra na Bíblia. Quando nós lemos o que acabamos de ler aqui, imediatamente esse capítulo 20 de Êxodo, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é 10 mandamentos. Porque é exatamente o que esse texto vai falar. Até o títulozinho aí em cima, que não é exatamente o que existia antes no texto, esse título aí foi colocado posteriormente, para a gente encontrar mais fácil as coisas na Bíblia, tem aí em cima os 10 mandamentos. Isso aí não existia, foi colocado para que a gente achasse mais fácil. Bem, por mais que isso não exista, é como esse capítulo fica marcado e não tem como fugir. O que acontece aqui é que Deus dá 10 leis ou 10 mandamentos para que o povo obedeça a ele. No capítulo 19, nós vimos que Deus manda o povo se consagrar, se santificar e jejuar, porque Deus disse que em 3 dias falaria com eles, e eles durante esses 3 dias deveriam se consagrar, se santificar, jejuar. Durante aqueles 3 dias o povo se prepararia, e Deus disse assim: eu virei numa nuvem escura, e vocês ouvirão a minha voz. E Deus confirma ali o ministério de Moisés, falando primeiramente com ele, mostrando ao povo que Deus era com Moisés, e que Moisés, tudo que instruía o povo, era a voz de Deus falando com ele. Ele não instruía o povo pelo que ele queria ou pela vontade dele. Era Deus que dizia como deveria proceder, e Moisés, então, conduzia o povo como Deus queria. E aqui, no capítulo 20, o texto que nós lemos vai dizer: então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Agora Deus não fala somente com Moisés, Deus se refere a todo o povo, ele fala a sua lei e anuncia a sua lei para todos os homens. E essa lei tem uns propósitos específicos que Deus tinha no coração dele ao nos entregar ela. O primeiro desses propósitos era revelar o seu caráter àquele povo. Esse povo não conhecia Deus. Na verdade, nenhum homem até este momento conhecia Deus de forma verdadeira e da forma revelacional como Deus vai fazer agora. Porque Deus ainda não havia revelado-se ao povo de forma completa como ele vai fazer agora. Como eu disse, esse período que esse povo passa aqui é de 1 ano. Durante 1 ano, Deus vai conversando com aquele povo. Deus vai ensinando aquele povo, instruindo aquele povo. Bem, e nessa lei Deus revela o seu caráter. Ele é santo, ele é justo e ele é bom. Então a lei que ele está dando é uma lei justa, é uma lei santa e é uma lei boa. É uma lei que tem esses propósitos, e nesses dias ele revela isso ao seu povo. Quando ele entrega a sua lei, ele está revelando o seu caráter ao seu povo. E nos versos 1 e 2, como nós lemos, Deus traz de volta a lembrança daquele povo, o que ele realizou em favor daquele povo quando os tirou da terra do Egito. É dito no verso 2, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus traz de volta a memória daquele povo. E agora, pela lei, o povo estava conhecendo o caráter de Deus. E em primeiro lugar, Deus revela a ele que é único e verdadeiro. Está aí no verso 3. Não terás outros deuses diante de... Por quê? Porque Deus diz para não ter outros deuses diante dele. Porque está se revelando àquele povo e ele é único. Não existe outro que seja Deus. Deus somente ele é.
Por mais que os homens criem sua forma de crer e cultuar, não há outro que seja digno de fé, que seja digno de culto, senão o Deus que é verdadeiramente Deus. O Deus que, na verdade, mostra o seu poder ao retirar aquele povo da terra do Egito. E eles poderiam agora questionar: qual Deus, qual daquelas divindades existentes ali poderia fazer algo pela vida deles? Nenhuma, somente um Deus que é verdadeiramente Deus. Ele poderia fazer o que aconteceu ali. Deus controlou tudo que existia para que aquele povo saísse dali. Deus controlou os animais, porque vieram rãs, vieram gafanhotos, vieram ali enxames de moscas, vieram ali enxames de piolhos, vieram ali, Deus controlou toda a natureza. Quando Deus envia ali nuvens que escurecem aquele lugar, quando Deus envia ali chuva de pedras, Deus estava controlando todo o seu universo a favor do seu povo. Quem poderia fazer isso? Deus faz com que a água se transforme em sangue. Deus faz várias maravilhas e, por fim, ele abre aquele mar vermelho. E quando os egípcios tentam passar igual o povo hebreu estava passando, o que é que acontece com eles? Eles perecem diante daquele mar. Então Deus se apresenta como sendo o único e o verdadeiro. Não existe outro. Na categoria de Deus só existe Ele. Nada que os homens criem, nada que os homens busquem ou, por fim, acabem fazendo orações e buscando as suas estátuas, as suas formas de cultuar ou qualquer outra coisa, simplesmente se resume em andar em engano. Eles não estão cultuando verdadeiramente. Não há como prestar culto a algo que não existe. Colocar uma estátua diante de nós ou qualquer outra coisa diante de nós, nos prostrarmos e orarmos, é orar ao nada. Não há outra pessoa ali que está nos ouvindo. Não há. Somente quando clamamos ao Deus que está aqui na Escritura, estamos orando com a certeza de que há alguém do outro lado que pode nos ouvir. E este alguém é tão poderoso que ele pode não somente nos ouvir, mas ele pode trazer resposta, e resposta eficaz. E por ser ele o único Deus que existe, realizar cultos e orações para outra coisa é cultuar de maneira errada, é dar a glória que pertence a Deus a outros, ou na verdade a nada, visto que só Ele é Deus. Este é o anúncio feito por Deus nos versos 3 em diante, onde ele diz para não buscarmos outros deuses diante dele. E aqui é interessante quando ele diz: não terás outros deuses diante de... Esse termo diante de mim é muito complexo. Porque onde é que você pode adorar a outro Deus que não esteja diante dele? Não existe nenhum lugar no universo em que alguém se prostre e adore a outro Deus que não seja diante do nosso Deus, pois o nosso Deus é onipresente e não existe nenhum lugar no mundo em que o homem se dobre diante de alguma coisa e adore e ore até para aquela coisa que Deus não esteja lá. Então Deus está chamando a atenção do povo para que eles prestem atenção em tudo que eles fazem, em qualquer lugar que eles estejam fazendo. Talvez esse povo se escondia dos sacerdotes no período em que eles fizeram outros deuses, em que eles foram levados para a Babilônia mais tarde. Eles se escondiam dos sacerdotes, eles se escondiam dos profetas, mas eles estavam diante de Deus. É isso que ele está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não busquem adorar a outras coisas, pois onde quer que vocês estejam buscando e adorando essas coisas, eu estou lá. Em todos os lugares onde estivermos, lá está o nosso Deus com seus olhos atentos. Bem, seguindo, vai dizer no verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares
aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O que é que Deus está proibindo? Nesses primeiros 2 versos aí, no verso 3, que é o primeiro mandamento, e do verso 4 até o 6, que é o segundo. O que é que Deus está proibindo? Primeiro, ele proíbe cultuar outra coisa, mas ele também proíbe que alguém crie outras coisas para se cultuar. Isso também é proibido. Ele é o único Deus. E o desejo dele é ter um relacionamento com o seu povo. Esses primeiros 4 mandamentos que vão ser dados, eles constituem a primeira tábua da lei. Sabe que Moisés desce lá do monte com 2 tábuas da lei? A primeira se refere a o nosso relacionamento com Deus. E a outra se refere ao nosso relacionamento com o nosso próximo. É por isso que a lei é resumida assim: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso resume as 2 tábuas da lei, porque uma fala do nosso relacionamento com Deus e a outra do nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, nessa primeira tábua, nesses primeiros 4 mandamentos, Deus está nos chamando a ter um relacionamento sincero com Ele. Um relacionamento que envolve o nosso conhecimento. Conhecimento de quê? De saber que só Ele é Deus, que só Ele é o Senhor, que só Ele é digno de culto, só Ele é digno de nossa fé e da nossa adoração, pois não existe outro. Cultuar a outra coisa é entregar o nosso culto ao nada. E aqui, Ele revela a sua onipotência e a sua onipresença. Ele revela que é o Deus que é todo poderoso quando ele relembra o povo. Lembrem-se do que eu fiz por vocês lá no Egito. E agora ele chama a atenção do povo, dizendo que ele é onipresente. Não terás outros deuses diante de mim. E nem criem, nem ao menos criem. O homem, como diria João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração pode inventar deuses para si como bem quiser. Está em nosso coração. Deus está proibindo o seu povo de andar na cegueira, na mentira, no erro e no engano que a idolatria produz. E a idolatria nada mais é que uma tentativa humana de colocar Deus sobre o governo do homem. A idolatria é isso, é quando o homem não aceita o Deus, que é o verdadeiro. Ele cria um para ele que ele possa governar. Ele diz assim: não, esse Deus aqui é ele quem manda em tudo. Eu quero um Deus que eu mande nele. Isso é idolatria, é o homem se insurgindo contra a autoridade soberana de Deus. Mas ainda aí no verso 2 ele vai dizer: eu sou o Senhor. Ele é soberano. É Ele quem governa. Ele está estabelecendo uma relação com aquele povo, em que o povo deve saber que eles são servos e o Senhor é Deus. Ele é quem governa. Ele é quem dita as regras. Ele que é o soberano. Ele é quem faz todas as coisas. O Deus das Escrituras, ele se apresenta como sendo nosso Senhor. Logo, o homem é que deve obedecer à vontade dele, e não ele deve se sujeitar à nossa vontade. Lembremos-nos da oração do Pai Nosso. O que é que a oração do Pai Nosso diz? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita lá nos céus. Os homens criam suas divindades, pois eles não podem controlar o Deus verdadeiro. Por isso criam para si divindades, para poderem controlar elas como bem entenderem. Um exemplo moderno disso é que às vezes, tempo de São João, aparecem, né, aquelas simpatias, e o que é que o povo pega? Pega um santo que é considerado santo casamenteiro, coloca ele de cabeça para baixo dentro de um copo de água. O que está acontecendo nesta simpatia? É simplesmente o homem fazendo com que a sua vontade seja obedecida pelaquela divindade dele. Diz assim: eu quero casar, você vai ter que me dar um casamento. Ninguém pode fazer isso com Deus, porque Ele é o Senhor. A vontade dele é feita aqui na terra e é feita lá no céu. Se não for a vontade de Deus que tal pessoa case, infelizmente, ela vai matar aquela estátua afogada ali. Aquela estátua vai encharcar
ali dentro daquela água, e aquela moça ou aquele rapaz não vai casar. O que é que disse Jó no final do livro dele? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Ele faz o que ele quer, ele é que é o Senhor. Na nossa relação com Deus, nós precisamos saber disso. Bem, o que eles estão fazendo quando fazem isso? Quando estão criando deuses, eles estão dando ordens. Eles querem ser o Senhor. Eles querem que a divindade se submeta a eles. Isso é idolatria. É o homem tentando criar um Deus que ele possa controlar, pois o Deus da Escritura, ninguém manda nele. Outro exemplo ainda pior, acontece não dentro do campo idólatra, mas dentro da igreja. O pior exemplo de idolatria está acontecendo dentro da igreja. Pois os homens não estão conhecendo o Deus a quem estão servindo, o Deus da Escritura. Quer um exemplo? O pior exemplo acontece nas orações. Eles vão orar e dizem assim para Deus: eu decreto. Eu ordeno que o Senhor faça assim. Eu decreto, meu Deus, que o Senhor faça assim. Eu profetizo. Querido, você é servo. Lembrem-se da oração de Jesus lá no Getsemane: Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua. A oração do Pai Nosso pede que a vontade de Deus seja feita. A oração de Cristo, no momento da maior agonia e aflição, ele diz: seja feita a tua vontade. Cristo, ele tinha autoridade para enviar legiões de anjos e dizer assim: eu não vou à cruz. Ele poderia enviar legiões de anjos e destruir aqueles soldados. Ele era o filho do Deus vivo que estava ali padecendo. Ele tinha autoridade para fazer isso. Sabe o que é que acontece? Ele se submete à vontade de Deus. Mas a igreja moderna não conhece o Deus a que serve e fica decretando e fica mandando em Deus. Creio eu que Deus lá do céu fica a imaginar: ele não sabe quem sou eu. Porque se ele soubesse que o Senhor aqui sou eu, ele não dizia eu decreto. Ele dizia: Senhor, faça a tua vontade. Ao invés de dizermos isso, deveríamos dizer, ao invés de decretarmos, deveríamos pedir. Ao invés de ordenarmos, deveríamos aguardar. E ao invés de profetizarmos, deveríamos ouvir o que ele tem a dizer. Deveria ser assim. Orar assim, orar decretando, dizendo que vai profetizar, dizendo que vai ordenar, é o mais próximo possível da idolatria, pois no seu coração você estará dizendo e estará crendo errado, e cultuando errado, e orando errado. Você estará tratando Deus como seu servo, e se você está tratando Deus como seu servo, esse não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura, ele não se apresenta como servo, ele se apresenta ao seu povo dizendo assim: eu sou o Senhor. É assim que começa a idolatria, quando o homem quer colocar Deus diante dos seus pés. Mas o Deus da Escritura não é assim. Sem falar da idolatria ao dinheiro, da idolatria aos filhos, da idolatria ao casamento, da idolatria aos próprios sonhos, da idolatria a si mesmo, que está tão presente em nosso meio. Há pessoas que largam tudo, entregam a sua vida completamente no afã de ganhar dinheiro, ou no afã de criar os seus filhos, ou no afã de um casamento, e sabe o que é que acontece? Elas terminam a sua vida totalmente desesperadas, porque tem muito dinheiro, mas não encontrou sentido na vida, porque criou seus filhos, mas os filhos foram embora. Todos nós sabemos que não criamos filhos para que eles permaneçam. Eles constituem outras famílias. E se nós vivemos a nossa vida em prol dos nossos filhos, cultuando como se eles fossem o nosso Deus, gastando todo o nosso tempo, energia, foco e força ali, quando eles se forem, teremos pais depressivos. E olhem para a nossa geração, nós já temos isso. Nós já temos filhos que são dependentes emocionalmente dos seus pais, a tal ponto que eles não sabem constituir uma nova família. E temos pais que são dependentes emocionalmente dos seus filhos, de tal forma que quando o filho vai embora, o pai e a mãe entram em depressão.
Porque colocou o filho como seu Senhor, como seu Deus. Estava cultuando ao seu filho, estava dando tudo de si ao seu filho. Eu não estou dizendo para você não fazer o melhor para o seu filho. Mas se toda a sua vida girar em torno do seu filho, você vai se decepcionar em algum momento. Porque seu filho, assim como você, não é perfeito. E assim como você, em algum momento ele entristecerá o seu coração. Qual filho aqui dentro? Todos nós somos filhos de alguém. Algum dia fomos filhos. Talvez o pai, a mãe não esteja mais aqui, mas um dia fomos filhos. Qual de nós um dia não decepcionamos nosso pai e nossa mãe? Qual de nós um dia não dissemos algo que hoje nos arrependemos? Qual de nós um dia não tivemos uma atitude que hoje nós pensamos melhor? Eu não faria isso se eu pudesse voltar no tempo. Dedicar todo o nosso foco e energia a isso vai custar um preço caro. Mas bem, o texto também diz, verso 5, não te encurvarás a eles nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui está o perigo de uma pregação moderna. A pregação moderna fala muito de maldição hereditária. Você tem que repreender na sua casa a maldição hereditária. Você tem que fazer cada maldição hereditária por causa da maldição hereditária. Olha o que esse texto está dizendo. Quem traz castigo e juízo nas gerações seguintes não é o diabo, não é um espírito maligno, é Deus. Ele é que é o Senhor. O diabo não tem autoridade para entrar em nossa casa se Deus não permitir. Lembrem-se do caso de Jó. O diabo estava lá diante de Deus e Deus quem deu autorização a ele. Se Deus não autoriza, ele não vai. Nós estamos colocando muito poder na mão do diabo. Ele não é esse soberano, não. Ele é servo também. Ele está debaixo da vontade de Deus. Martinho Lutero, o reformador, ele costumava dizer que o diabo ele é como um cachorro que está preso à coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Quem tem o poder para pesar a mão sobre nosso lar é Deus. E quem tem o poder para abençoar a nossa casa é Deus. Versos 7 a 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esses são os 2 últimos mandamentos da primeira tábua, da tábua que fala do nosso relacionamento com Deus. E o que é que eles estão nos dizendo? O terceiro mandamento é sobre o nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é que está sendo dito aqui? Nesse momento Deus está mostrando sua santidade ao povo. Nem mesmo o nome de Deus deve ser referido de forma banal, de forma desrespeitosa, irreverente. O nosso Deus é santo. E falar o nome dele é referir-se a ele. E somente o fato de referir-se a ele de forma desrespeitosa, irreverente ou banal constitui um pecado. Ele diz assim, eu não terei por inocente quem fizer isso, quem usar o meu nome em vão. Há muita discordância do que seja tomar o nome de Deus em vão, mas entendo eu que é proibido nesse mandamento a utilização inadequada do nome de Deus. E o que é isso? É quando colocamos o nome de Deus em algo que ele não colocou. É simplesmente isso. Você já viu gente que vai fazer assim, o Senhor vai fazer na tua vida, e Deus nunca falou aquilo para ele. E sabe o que é que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai se decepcionar, porque nunca vai acontecer. Eu já vi isso acontecer. Um irmão estava separando. A mulher estava indo embora, deu maior complicação no casamento do irmão. E chega um rapaz que queria se intitular profeta e disse, Deus vai restaurar teu casamento. Essa mulher hoje está casada com outro rapaz, esse homem hoje com outra moça, decepcionado com a igreja. Não visita uma igreja. Ele usou o nome do Senhor em Deus em vão. Deus não terá misericórdia disso não. Ele prometeu em nome de Deus o que Deus nunca falou. Isso é usar o nome do Senhor Deus em vão. Isso é usar o nome do Senhor em vão.
é quando nós utilizamos o nome do Senhor de maneira irresponsável, fazendo promessas em nome dele que ele nunca fez e também usar o nome de Deus em coisas que ele nunca prometeu. Mas também é proibido utilizar o nome do Senhor de forma de zombaria. Quantas piadas hoje são feitas com Deus no meio? Na televisão, todos os dias a gente vê alguma piada com o nome de Deus no meio. O nome do Senhor, nosso Deus, é santo. Ele não terá por inocente quem proceder assim. Bem, e o último mandamento fala sobre a guarda de um dia, ou a separação, ou a dedicação de um dia para a adoração do nosso Deus. Fala sobre o sábado, para se guardar. E o mandamento pede que venhamos dedicar um dia completo ao nosso Deus, somente para a adoração e a realização da obra dele. É a pausa completa da nossa vida, somente para a dedicação a ele. Entendam bem. Se ele é o Senhor e é digno de adoração, nós não devemos adorar a ele com empecilho, nós devemos parar tudo para adorá-lo. No momento em que formos adorar. Hoje nós fazemos o culto de forma mais solene aos domingos. No dia da semana, geralmente, uma pessoa está trabalhando, está cansada, não vem, mas no domingo nós temos total liberdade de chegarmos aqui, adorarmos a Deus da melhor forma. E sabe, esse dia deveria ser dedicado completamente ao Senhor. Mas não temos procedido de forma como o Senhor nosso Deus nos tem mandado. Os últimos 6 se referem ao nosso relacionamento com o nosso próximo. E o primeiro desses 6 últimos é honra pai e mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Por que que o começo do relacionamento com o nosso próximo começa com o pai e mãe? Por que assim? Porque se a gente não tiver um bom relacionamento, em primeiro lugar, dentro de nosso lar, nós não teremos um bom relacionamento em lugar nenhum mais. É impossível. Se a gente em casa não honra pai e mãe, não é bom filho, a gente nunca vai ser bom marido, a gente nunca vai ser um bom amigo, a gente nunca vai ser bom em nenhum outro relacionamento que a gente tiver lá fora. Se a gente não honrar o nosso pai e nossa mãe, qual é o primeiro mandamento do Senhor? A gente não tem como ser bom em nenhum outro relacionamento. É por isso que Deus começa com esse. Para começar dentro de casa. O nosso relacionamento com o nosso próximo começa dentro do nosso lar. O mandamento 6º fala sobre não matar. E esse mandamento nos relembra a importância da vida do outro. Jesus, ao explicar esse mandamento, diz que até mesmo se nós pensarmos em fazer o mal ao outro, já estamos descumprindo este mandamento. E se falamos mal do outro, também estamos descumprindo este mandamento. O fato de estar aqui, não matarás, não se resume somente a tirar a vida de alguém, mas também nutrir sentimentos ruins contra a vida de alguém. É também descumprir esse mandamento. O 7º mandamento diz, não adulterarás, e fala sobre a importância do matrimônio e da fidelidade. Todos os povos ao redor viviam em uma cultura onde era normal os homens construírem haréns, ou então viviam a tomar mulheres uns dos outros e assim sucessivamente. As culturas ao redor não existia a noção de casamento. Eles simplesmente chegavam, se agradavam da mulher e ficavam com ela. Ou então eles criavam para si verdadeiros haréns, onde um homem sozinho podia possuir aí suas 10, 20 mulheres. E Deus disse assim, não é assim que se procede. Não sejam adúlteros. Outra coisa que ele vai falar, não furtarás, é quando ele reflete sobre o valor dos bens construídos pelo próximo, de forma que isso deve ser respeitado. Roubar seria desconsiderar o trabalho do outro, o trabalho que ele teve em conseguir suas coisas. É um desrespeito ao outro. O 9º fala sobre a mentira, que é quando ele diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É uma advertência contra a mentira e o suborno em julgamentos solenes. Isso são condenados como pecados contra o nosso próximo. O que era o suborno em julgamentos solenes? Era quando alguma testemunha era paga
para contar diante do tribunal uma história que não era verdadeira. A pessoa fez algo de errado e contratava uma testemunha. Olha, você vai dizer que foi assim. O testemunha ia lá e dizia, olha, foi assim que aconteceu, mas era mentira. E Deus assim, isso não deve acontecer, porque pelo suborno sobrevinha muitos males para o povo. E por fim, é o mandamento que diz, não cobiçarás. Ele vai dizer para não cobiçar várias coisas aí. Essa última parte fala contra o pecado que acontece contra o nosso próximo, mas acontece dentro do nosso coração. Quem é que pode perceber quando o outro está cobiçando alguma coisa do seu próximo? Como é que a gente vai saber que o outro está cobiçando? Então, esses mandamentos que estão aqui, eles serão julgados não pelos homens, mas eles serão julgados por um tribunal que conhece o coração de cada um. Porque nenhum homem consegue julgar se o outro cobiçou ou não, mas Deus pode, porque Deus conhece o coração do homem. Esses mandamentos não serão apontados nos tribunais humanos, eles serão requeridos diante do tribunal de Deus. É por esses mandamentos que Deus nos cobrará naquele último dia. Bem, mas a lei possui um segundo propósito, e o segundo propósito é revelar a nossa pecaminosidade. Se esses mandamentos revelam que Deus é soberano, porque ele disse que ele é o Senhor, diz que ele é onipotente, porque ele com o seu poder livrou o povo do Egito. Se esse mandamento diz que Deus é santo e nem o nome dele deve ser referido de forma desrespeitosa, se ele diz que o nosso Deus é bom por estar nos dando uma forma de viver que agrada a ele, agrada ao nosso próximo, esses mandamentos revelam o caráter de Deus e nós não conseguimos cumprir. Isso é sinal que a gente é tudo o contrário do que Deus é. Se Deus é santo, a gente é pecador. Se Deus é bom, a gente não é. Se Deus é poderoso, a gente não é. Ele vai na contramão e mostra a nossa realidade. E também nós acabamos de descobrir que, pelo último mandamento, que isso será cobrado diante de nós, naquele tribunal de Deus. Ele pesará o nosso coração. E sabe o que acontece? Diante desses mandamentos, todos nós estamos condenados. Porque nenhum homem jamais conseguiu cumprir esses mandamentos. Nenhum homem. Diante desta lei que Deus deu, ele revela quem ele é, mas ele revela quem nós somos. Ele revela que ele é um Deus santo, justo e bom. Mas nós somos homens pecadores, injustos e maus. Porque não conseguimos cumprir a lei dele. Nós deveríamos conseguir cumprir se nós fôssemos bons. Porque o mandamento é justo, é santo e é bom. Nós estamos diante de uma condenação da nossa alma. Se nós comparecêssemos hoje diante de Deus e Ele perguntasse por cada um desses mandamentos, cada um de nós já caímos várias vezes em algum deste, nós seríamos condenados. Qual é o juiz que diante de um criminoso que descumpriu a lei, ele daria a sentença de liberdade, sendo um juiz humano? Pense agora no juiz santo que Deus é. Ele não poderia deixar passar impune. Mas o que aconteceu foi que, após nós descobrirmos a nossa pecaminosidade, Deus fez outra coisa por nós. Ele nos deu a lei para que nós descobríssemos a realidade sobre nós. E depois de nos dar a lei, Ele nos enviou Cristo. Porque depois que descobrimos pela lei que nós somos grandes pecadores, Ele enviou um grande Salvador para perdoar os nossos pecados. E pela obra de Cristo lá na cruz, hoje estamos limpos de todo pecado. Lembram do hino 15 da harpa? A terceira estrofe que diz assim: mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Como é que aconteceu isso? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E foi ali pela fé
fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Temos em um hino toda a pregação que eu estou fazendo aqui esta noite. Isso sim, é um hino que deveria ser cantado como a bandeira do cristianismo, pois nele está revelado o que Deus fez. Deus lá no passado nos deu a lei para que nós conhecêssemos ele e conhecêssemos a nós e descobríssemos que por sermos pecadores precisaríamos do nosso Salvador. E essa é a realidade. Nós não precisamos de Cristo porque ele cura, nós não precisamos de Cristo porque ele faz alguma coisa por nossa vida. Nós precisamos de Cristo porque sem ele nós seríamos condenados eternamente, e que ele nos cure pelo seu poder, e é que ele traga grandes bênçãos para nós pelo seu poder. Mas o maior milagre que Deus fez por nós foi nos tirar da condenação, como diz o texto de Colossenses. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho. Nós estávamos com os 2 pés dentro das portas do inferno, e Deus, pela obra que Cristo fez na cruz, nos tirou de lá e nos levou para o reino do seu Filho. Nós entendemos, através desse texto que acabamos de expor aqui, que a lei tem como função revelar quem Deus é, quem nós somos e como fazemos para agradar esse Deus. Esses os motivos pelo qual a lei foi dada. Ela nos mostra quem é esse Deus. Ela nos mostra quem nós somos. E ela nos mostra o caminho de agradarmos a esse Deus. Mas esse texto também nos exorta. Nos dizendo que se você ainda não está em Cristo, os seus pecados continuam sobre você e Deus não lhe tratará como filho. Ele vai tratar você como um réu no tribunal dele. Corra a Cristo, apegue-se a Cristo. Mas esse texto também nos consola, porque através desse texto nós entendemos que hoje, se nós viermos até Cristo e clamarmos a Ele por perdão, Ele livrará a nossa vida da condenação e seremos então tratados como filho. Veja como o evangelho verdadeiro é totalmente diferente das invenções humanas. As invenções humanas dizem assim: dê uma oportunidade para Jesus. Deixa Jesus cuidar da tua vida, dá uma chance a Jesus. Quando nós lemos um texto como esse, nós entendemos que não somos nós que temos que dar uma oportunidade a Jesus. Somos nós que temos que vir até Ele, pedir por uma oportunidade. Somos nós que deveríamos chegar aqui e dizer: Deus, me dê a oportunidade de cultuar ao Senhor mais este dia. Bem, mas para nós que somos crentes, quando sairmos daqui, devemos sair daqui sabendo que é por meio da lei que somos santificados. Pois a lei proíbe todo erro e tudo que desagrada a Deus. Então, se você quer ser santo e agradar a Deus, está aí a lei, para que você viva pelo que ela está dizendo. Hoje, se você está em Cristo, você não está fazendo ou cumprindo os mandamentos para ser salvo, mas você está cumprindo porque você é um dos salvos. Cristo já lhe salvou, você apenas está andando no caminho da salvação, que é cumprindo os mandamentos do Senhor com a finalidade de agradar a Ele. Que o dia a dia de vocês seja assim, buscando entender os mandamentos do Senhor e cumprir, para que a cada dia vocês agradem mais e mais a Ele. Porque em Cristo, Ele já perdoou vocês, em Cristo, Ele já livrou vocês de toda condenação. Vamos esta noite, meus